Oi, turma, tudo bem com vocês? Nessa última aula de toxicologia do ano, nós vamos falar sobre as biotransformações que ocorrem nos xenobióticos. Os xenobióticos, eles podem ser excretados na sua forma inalterada ou modificada quimicamente. Essa modificação química que acontece nele chama-se biotransformação. A principal intenção do nosso organismo nessa modificação química é facilitar a excreção da substância do organismo, dessa substância química. Então, ele vai tentar deixar a substância mais polar e também mais hidrofílica para facilmente ser excretado. Outro objetivo do organismo é deixar essa substância menos tóxica. Mas nós vamos ver que algumas alterações podem aumentar a toxicidade da substância no organismo. Resumidamente, toda alteração química que ocorre na substância pelo organismo é conhecido como biotransformação. A gente muitas vezes se refere a essa biotransformação como metabolismo, tá? Mas a palavra biotransformação é mais aceita cientificamente. As alterações que acontecem, essa biotransformação, ela pode ser catalisada por enzimas ou essa biotransformação, degradação da substância, pode ser uma degradação não enzimática. Eu tenho aqui como um exemplo para vocês o bicarbonato de sódio, que quando entra em contato com o HCl do estômago, ele vai formar o cloreto de sódio, que é o sal, vai formar o dióxido de carbono e a água. Então, vocês viram aqui teve uma biotransformação, né? Sem até ter a interação desse medicamento dentro do organismo, então ele não precisou penetrar o organismo, ali mesmo no estômago ele já teve a sua transformação, a sua biotransformação, porque ele interagiu com o HCl do estômago. Nós temos um número limitado de enzimas, porém essas enzimas elas têm uma ampla especificidade, atuando em diversos substratos. As enzimas elas podem ser produzidas continuamente, sem nenhum estímulo, que nós chamamos de expressas constitutivamente, ou elas podem ser sintetizadas a partir da presença do xenobiótico, ou seja, a síntese ela é disparada pelo xenobiótico. Quando ocorre esse disparo pelo xenobiótico, nós dizemos que este xenobiótico tem indução enzimática, ele induz a produção de enzimas. Dependendo de cada indivíduo, nós vamos ter uma modificação na estrutura das enzimas. E essa diferença entre cada indivíduo também pode determinar a velocidade da biotransformação dos xenobióticos. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma determinada enzima em uma maior concentração, né, tem mais daquela enzima que o outro indivíduo, pode ser que esse indivíduo que tem mais enzimas metabolize o medicamento mais rapidamente. E isso faz com que o tempo, né, o que o medicamento tem efeito, seja um tempo menor, tá? Então pode acontecer, e é por isso que quando nós testamos medicamentos, por exemplo, nós vamos utilizar diversos indivíduos e tentar pegar indivíduos de regiões diferentes para poder ter uma população, um N, né, que nós falamos, bem diverso. Outra curiosidade em relação às enzimas é que elas estão presentes em diversos tecidos do organismo, elas são extremamente distribuídas, sendo que a maior concentração é no tecido hepático, mas nós podemos encontrar no pulmão, nos rins, nas adrenais, na pele, na mucosa gastrointestinal. É comum nós encontrarmos enzimas nessas regiões, que vão auxiliar, é claro, na biotransformação
dos xenobióticos, assim como dos medicamentos. Nós temos dois tipos de reações biotransformadoras: as reações de fase 1 e as reações de fase 2. As reações de fase 1 são oxidação, redução e hidrólise. Essas reações, elas normalmente conferem polaridade aos xenobióticos, porque elas vão inserir ou expor grupo sulfidrila, grupo amina, hidroxila, carbonila, que vai aumentar a hidrofilicidade dessas substâncias, ou seja, essas substâncias vão ficar mais polar. Já nas reações de fase 2, nós vamos ter a glicuronidação, sulfatação, acetilação, metilação, conjugação com glutationa. Também tem como intuito aumentar a solubilidade dessas substâncias em água para auxiliar na excreção da substância. Muitas vezes acontece primeiro a fase 1, as reações de fase 1, e depois as reações de fase 2. Mas pode acontecer, dependendo da substância, somente as reações de fase 2, tá? Então depende muito de cada substância. Muitas vezes, dependendo do xenobiótico, as reações de fase 1 podem transformar esse xenobiótico em metabólitos com maior toxicidade, que nós chamamos de bioativação. Por quê? Porque ele vai dar um caráter eletrolítico, nucleofílico e também radicalar a substância, que torna ela mais tóxica. Aqui eu coloquei alguns exemplos de xenobióticos que vão ser biotransformados em um xenobiótico com maior toxicidade, como por exemplo, alopurinol, que vai ser biotransformado no metabólito ativo, que é a aloxantina, a amitriptilina, que é transformada em nortriptilina, diazepam em desmetildiazepam, digitoxina, que vai ser como metabólito ativo digoxina, e a metanfetamina, que vai ser transformado em anfetamina. É claro, pessoal, que quando nós falamos de fármacos, é importante, porque eles vão ser transformados e depois eles vão ter efeito. Mas muitas vezes eles podem se tornar mais tóxicos, né? Como, por exemplo, aqui a digitoxina, que nós sabemos que a digoxina ela é bem tóxica, a metanfetamina, que se transforma em anfetamina e também tem diversos efeitos tóxicos no organismo. A primeira reação que nós vamos falar é a oxidação, que é a reação de fase 1. Pessoal, essa aula minha de biotransformação é uma aula bem resumida, porque eu sei que vocês já viram isso em farmacologia. Então, eu estou revisando resumidamente, porque quando nós formos falar de agentes tóxicos, de xenobióticos tóxicos, eu vou mostrar a biotransformação dele no organismo. E então, vocês precisam relembrar um pouquinho de como que ocorre essa biotransformação. Então, a oxidação, ela utiliza enzimas do citocromo P450, que nós colocamos como abreviatura CYP. Se vocês colocarem aí na internet, vocês vão ver que existem diversas nomenclaturas, né? Citocromo P450 e outra numeraçãozinha no lado, que são as classes dessas enzimas, as superfamílias que a gente fala. Mas, como eu falei para vocês, é bem resumido a aula de hoje, é só para vocês relembrarem um pouquinho sobre cada passo aí dessa biotransformação. Então, essas enzimas do citocromo P450, elas apresentam hemoproteína com um átomo de ferro no núcleo. E essa hemoproteína com átomo de ferro é extremamente importante para a reação de oxidação. Mas nós vamos ter, nesse citocromo, enzimas, vamos ter também NADPH citocromo P450 redutase,
NADH-citocromo B5 redutase, né? Pode ser um ou outro, ou os dois, depende muito, que vão constituir o sistema citocromo P450. Então, para constituir o citocromo P450, nós precisamos de enzimas, precisamos do NADPH citocromo 450 redutase e também pode ter, né, nesse sistema o NADH citocromo B redutase. Então, nós vamos encontrar principalmente esse sistema citocromo P450 lá no retículo endoplasmático hepático. E eu coloquei aqui uma reaçãozinha para vocês verem mais ou menos como que acontece ela. Aqui eu utilizei o NADPH, mas nós podemos ter combinação de NADPH com NADH, então depende muito de cada constituinte aqui do citocromo P450, de cada enzima, depende muito da reação que está acontecendo. Então, o NADPH, ele vai ser transformado em NADP e vai liberar um elétron. Esse elétron vai, então, interagir com o citocromo P450 lá no átomo de ferro do núcleo. E nós podemos, né, normalmente, nós temos a entrada de outro elétron, que pode ser do NADPH, ou, normalmente, o que acontece é que esse elétron seja oriundo do NADH. Então, esse citocromo, juntamente com dois elétrons e o xenobiótico, vai ser transformado em citocromo P450 e o ferro, ó, ele vai reduzir, formando ferro mais 2. A entrada do oxigênio, que vai oxidar a reação, e então, após a entrada desse oxigênio, nós vamos ter a liberação de água e também de xenobiótico oxidado. E esse xenobiótico oxidado pode ser mais facilmente excretado pelo organismo, porque esse oxigênio vai fazer com que ele se torne mais hidrofílico. Lembrando, então, pessoal, que as enzimas do citocromo P450 é uma superfamília de proteínas que possuem a capacidade de oxidar um grande número de substâncias. São as enzimas de maior importância das reações de fase 1 e vão biotransformar muitos xenobióticos lipofílicos, deixando eles mais hidrofílicos, mais polares, para facilitar a excreção. Sempre, pessoal, nunca mais vocês vão esquecer disso. Para absorver a substância, ela precisa ser lipofílica. Para excretar a substância, ela precisa ser hidrofílica. Então, para absorver, precisa ter afinidade com gordura. Para excretar, precisa ter afinidade com água. Quanto mais lipofílica a substância for, mais fácil ela vai ser absorvida e mais dificilmente ela vai ser excretada. E isso pode aumentar a toxicidade dela no nosso organismo. A redução, ela pode deixar o agente mais tóxico, pode inativar a substância e facilitar a eliminação, ou pode produzir radicais livres. Lembrando, os radicais livres, eles vão interagir com o grupamento nucleofílico das proteínas e do DNA, hepático principalmente, e pode, é claro, causar alteração no DNA, fazer mutação celular e, claro, causar aí um câncer. Então, a redução, ela auxilia algumas vezes, mas pode acabar trazendo malefício para o organismo. A redução, ela também acontece pelo citocromo P450 e vai ser principalmente, essa redução vai acontecer principalmente em metais, xenobióticos do tipo aldeído, cetona, disulfeto, sulfóxido, quinona, N-óxido, alqueno, azo
e nitro. A hidrólise é outra reação de fase 1, apresenta diversas enzimas, eu coloquei algumas para vocês saberem, né, as principais, e no próximo slide eu vou falar mais ou menos em qual substância cada enzima atua, mas vamos ver primeiro as enzimas. Então, nós temos a carboxilesterase, colinesterase, paraoxanase, organofosfatase relacionada, fosfatase alcalina, peptidase e também epóxido hidrolase. São enzimas muito utilizadas para fazer a hidrólise de substâncias. A hidrólise, ela muitas vezes e normalmente transforma os xenobióticos em substâncias mais tóxicas que o original. Mas ela é essencial para posteriormente acontecer as reações de fase 2, tá? Então, por isso que às vezes as substâncias ficam mais tóxicas, porém, durante a fase 2, para eliminação, precisa-se acontecer, por exemplo, a hidrólise antes, para depois acontecer as reações de fase 2. Então, vou começar aqui com esse primeiro grupo de substâncias, ó. Éster de ácido carboxílico, amidas e tioéster. Nós vamos ter como enzimas que vão estar hidrolisando essas substâncias a carboxilesterase e também duas colinesterases. A acetilcolinesterase, que é vista como colinesterase verdadeira, presente no eritrócito, e a butirilcolinesterase, que é uma pseudocolinesterase. O pessoal gosta de se referenciar, os cientistas se referenciam nela como pseudocolinesterase, que está presente no soro. A carboxilesterase são glicoproteínas que estão no soro e em muitos tecidos e vão auxiliar na hidrólise de muitas substâncias lipofílicas, tanto endógenas como xenobióticos, e vão gerar, geralmente, metabólitos farmacologicamente ativos, principalmente a partir dos ésteres ou das amidas. A outra substância que eu vou falar para vocês é o éster de óxido fosfórico, que vai ser hidrolisado pela paroxanase. A paroxanase ela é uma enzima cálcio-dependente que contém um grupo sulfidrilacrítico e catalisa a hidrólise de uma ampla variedade de compostos orgânicos, como, por exemplo, o éster de óxido fosfórico, mas também catalisa a lactona, então ele catalisa a reação, né, da lactona também. Lembrando que as enzimas elas vão catalisar a reação de hidrólise, né, pessoal? Não é elas que vão fazer hidrólise, elas são catalisadoras. Às vezes, por comodismo, a gente acaba falando transforma, não, elas catalisam a reação, tá bom? Nós temos também os anidridos de ácido fosfóricos, que vão ser catalisados pela organofosfatase relacionada. Os profármacos vão ser catalisados pelas carboxilesterase, colinesterase, fosfatase, está escrito aqui errado, mas eu vou arrumar alcalina. Os peptídeos, como hormônio peptídico, citocina, receptores solúveis, anticorpos monoclonais, vão ser catalisados pelas peptidases, peptídeos, peptidases, né? Que clivam a ligação entre a ligação amida entre um aminoácido e outro. Então, como ele cliva, quebra essa ligação, né? A peptidase auxilia na quebra dessa ligação, acaba diminuindo muito o aminoácido e facilmente ele vai ser eliminado, tá? Facilmente não, aumenta a facilidade de eliminação desse aminoácido. Outra substância aqui que nós temos é os epóxidos e óxidos arenos,
que vão ligar-se a proteínas e também vão estar ligados, né, a proteínas e ácidos nucleicos e podem ser catalisados pelo epóxido hidrolase. Nas reações de fase 2, normalmente nós vamos ter como característica a incorporação de uma molécula endógena em um xenobiótico, para facilitar a excreção desse xenobiótico. Para isso, nós precisamos de duas enzimas, a enzima sintetase e a enzima transferase. A sintetase, ela vai sintetizar, o próprio nome já diz, né? Compostos endógenos que serão ligados aos compostos exógenos, né? Aos xenobióticos. E a transferase, ela vai catalisar a transferência desses compostos que foram sintetizados para os xenobióticos. Então, vamos começar falando da glicuronidação. Então, nessa glicuronidação, nós vamos ter a conjugação dos xenobióticos com ácido glicurônico. E para ocorrer essa reação, nós precisamos de uma enzima que catalisa, né? Que nesse caso é a glicuroniltransferase. Então, pessoal, aqui eu vou abrir um parênteses. Eu falei transferases para vocês, mas dependendo do composto que está acontecendo a conjugação, ele recebe um segundo nome. Então, por exemplo, aqui ele está conjugando ácido glicurônico, por isso glicuroniltransferase. Essa reação ela vai acontecer no retículo endoplasmático. A sulfatação vai fazer com que os xenobióticos sejam conjugados com ácido sulfúrico e essa conjugação é catalisada pelas sulfotransferases. A acetilação é uma enzima. As enzimas, né, responsáveis pela acetilação, que são várias, estão presentes no citosol e vão acrescentar um grupo acetil nas substâncias. Tem várias enzimas, por isso nós representamos como N-acetiltransferase. A metilação, ela biotransforma tanto compostos xenobióticos, mas ela é responsável também por biotransformar diversos compostos endógenos. E nós temos diversas enzimas que vão auxiliar nessa metilação, que nós chamamos aí de metiltransferase. A conjugação com glutationa, ela vai acontecer com 3 aminoácidos. Né? Para ocorrer essa conjugação, nós vamos precisar de 3 aminoácidos, a glicina, o ácido glutâmico e a cisteína, que vão ser conjugados com o xenobiótico na presença de glutationa S-transferase no citoplasma. Como eu comentei com vocês no comecinho da nossa aula, não é somente o fígado que faz biotransformação de substâncias. As substâncias elas podem ser biotransformadas no pulmão, nos rins, na pele, na mucosa. Né? Nós temos diversas enzimas presentes nessas regiões que vão auxiliar na biotransformação desses xenobióticos. Mas o principal tecido que faz biotransformação é o fígado. Até, pessoal, por quê? Nós temos aquele metabolismo de primeira passagem. Vocês lembram que eu falei na aula passada? Então, tudo que é absorvido pelo intestino passa primeiramente pelo fígado para depois ser enviado para o resto do nosso organismo. Então, tudo que a gente se alimenta, o medicamento que a gente toma, vai passar pelo fígado, ou até mesmo quando tem contato com alguma substância tóxica por via oral, né? Vai passar pelo fígado, pelo metabolismo de primeira passagem. É uma maneira que o nosso organismo encontrou durante a evolução de eliminar os tóxicos antes de chegar na corrente sanguínea.
Então, chega no fígado, ele é metabolizado, muita coisa é excretado pela bile, e esse xenobiótico acaba não causando malefício ao organismo, né? É um mecanismo de defesa do corpo. É claro que se esse composto entrar pela pele, pelo pulmão, sei lá, por outras regiões, até, por exemplo, diretamente no sangue, ele não vai ter o metabolismo de primeira passagem, mas para ser eliminado, ele vai passar pelo fígado e vai ser biotransformado sem ter a primeira passagem. É claro que quando a gente fala de medicamento, o fígado muitas vezes, no medicamento oral, ele vai diminuir a ação. Então, a gente precisa de doses maiores quando ele vai passar pelo estômago, né? Quando ele vai ser absorvido pelo intestino e então vai entrar no metabolismo de primeira passagem e vai ser biotransformado. Então, por isso que muitas vezes a gente vê diferença, por exemplo, da dosagem de um comprimido e de um medicamento injetável, tá? Então, é essa causa, porque se perde muito composto no organismo, na absorção, se perde, né? Muita coisa não é absorvido e muita coisa é biotransformado para ser eliminado. E isso faz com que a gente perca substâncias. Mas voltando aqui para as reações extra-hepáticas, nós temos que lembrar, por exemplo, que lá no nosso intestino nós temos aproximadamente 400 espécies bacterianas. Essas bactérias, elas também acabam metabolizando as substâncias, deixam essas substâncias menos hidrossolúveis, ou seja, mais lipofílicas, para aumentar a absorção. Então, é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de compostos, de nutrientes que serão absorvidos. Então, as bactérias auxiliam muito nessa biotransformação de substâncias no nosso organismo. E quando a gente tem condições anaeróbicas, essas bactérias elas também promovem a redução dessas substâncias que, por exemplo, aconteceria lá na reação de fase 1. Nós temos também a presença do beta-glucuronidase no nosso intestino. Essa beta-glucuronidase, que é uma enzima, né? Ela faz algumas modificações estruturais em substâncias que estão sendo excretadas pela bile. Essa modificação auxilia na reabsorção dessa substância que foi excretada e a gente acaba, né, nomeando como reabsorção heterohepática. Então, a bile excretou, a hora que chega ali no intestino, essa enzima ela biotransforma, faz com que o composto volte a ser lipossolúvel e ele então vai ser reabsorvido e recircula novamente pelo nosso organismo. Diversos fatores podem modificar a biotransformação. Nós temos fatores internos e fatores externos. Quando nós falamos de fatores internos, nós temos que ver o que está relacionado com o sistema biológico, como fatores genéticos, gênero, estado nutricional. A gente sabe, por exemplo, que se a pessoa diminuiu a quantidade de alimentos rico em proteínas, né, diminuir o consumo de proteínas, vai diminuir a concentração de enzimas e isso faz com que diminua o metabolismo, né, a biotransformação dessas substâncias, né, dos xenobióticos. Então, tem que se cuidar muito com o estado nutricional do indivíduo para que não aconteça uma diminuição na biotransformação de substâncias. A falta de ferro, cálcio, zinco, vitamina do complexo B, entre outros diversos elementos, também podem interferir
no metabolismo dos xenobióticos. A idade, pessoal, também interfere, né? Está relacionada aí ao sistema biológico. Nós sabemos que os recém-nascidos, eles têm menor quantidade de enzima, e isso faz com que eles tenham uma menor capacidade bioquímica de biotransformação, podendo, é claro, fazer com que esses recém-nascidos sejam suscetíveis à ação tóxica de medicamentos. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos que nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos indicar medicação para recém-nascido, né? Não se deve fazer isso. Indicação para recém-nascido tem que ser por médico, porque dependendo da quantidade pode trazer toxicidade, e também tem que cuidar muito, pessoal, com a dispensação desses medicamentos. Nós somos profissionais da saúde e precisamos estar atentos para ver se a posologia está condizente, tá? Então, cuidar muito com isso. Em relação aos fatores externos, dependemos muito das substâncias que estão sendo utilizadas, porque nós podemos muitas vezes, né, o paciente está usando mais de uma substância, e essas duas substâncias elas podem ter um efeito ativador ou inibidor, então tem que cuidar muito. Nós vamos falar um pouco sobre substâncias, não somente, né, medicamento, a gente vai falar um pouco, é claro, mas vamos falar sobre outras substâncias que acabam ativando ou inibindo o sistema enzimático. Então, tem diversas substâncias tóxicas que vão interagir com enzimas e vão acabar causando toxicidade de outras substâncias. Às vezes, essa substância nem é tão tóxica, mas como ela acaba interferindo no sistema enzimático, ela acaba gerando toxicidade de outra substância. E isso é um momento muito importante, é um estudo muito importante da toxicologia. Nós também temos como fatores externos a via de exposição. Então, nós sabemos, por exemplo, que alguns compostos não vão ser tóxicos para a pele, mas a partir do momento que eles são inalados, podem trazer toxicidade no pulmão, e se eles forem deglutidos, não tem toxicidade. Então, depende muito da via de exposição, do meio onde nós estamos, na quantidade de substâncias que tem no meio. Então, né, pessoal, tem muitos e muitos fatores que podem modificar a biotransformação. Dois conceitos que eu quero que vocês fiquem ligados, melhor dizendo, tenham em mente, né? São a indução e a inibição enzimática. Então, vamos falar primeiro da indução enzimática. Na indução, a substância, o xenobiótico, vai estimular a atividade da enzima, principalmente do citocromo P450. Nós temos aí como estimulantes desse citocromo os hormônios esteroidais, inseticidas clorados, barbitúricos, hidrocarboneto aromático policíclico, que são substâncias que induzem esse citocromo. O que acontece? Ele vai acelerar a biotransformação de vários xenobióticos, mas ele muitas vezes não acelera só biotransformações desses xenobióticos, ele pode também estar estimulando a própria biotransformação. Muitas vezes, quando ele acelera essa biotransformação, ele pode deixar o composto, né, tóxico, porque vai ter uma grande quantidade de metabólito ativo, por exemplo, ou ele pode induzir para que esse composto seja eliminado mais facilmente. E aí já tem um lado interessante, principalmente quando a gente fala em antídotos, né? Já a inibição enzimática vai ser a capacidade que o xenobiótico tem de reduzir a biotransformação de outros xenobióticos.
E essa inibição, ela pode acontecer através da inibição da síntese proteica, ou seja, a inibição da transformação, ou melhor, da formação de enzimas, né? A partir do momento que você inibe a síntese proteica, consequentemente, você pode inibir a produção de uma determinada enzima. Ou pode acontecer uma competição pela enzima. Então, tanto o xenobiótico A quanto o xenobiótico B, eles vão ser biotransformados pela mesma enzima. E quando os dois chegam para ser biotransformados, eles começam a competir pela enzima e não tem enzima suficiente para biotransformar os dois xenobióticos. E isso faz com que tenhamos uma diminuição na biotransformação desse xenobiótico. Algumas enzimas eu coloquei aqui para vocês que sofrem interferência desses inibidores. A colinesterase, principalmente, pessoal, nós vamos falar sobre isso, pelos inseticidas fosforados e acaba ocasionando um acúmulo de acetilcolina no sítio ativo, e nós vamos ver aí os efeitos adversos. Olhem aqui, esse inseticida vai inibir a acetilcolina e, consequentemente, nós vamos ter aí um acúmulo de uma substância endógena no organismo, tá? Então, nem sempre é a substância, um xenobiótico, pode ser uma substância endógena. Nós temos também os inibidores da MAO, né, da monoaminoxidase, como, por exemplo, a tranilcipromina, que vai ocasionar um acúmulo do neurotransmissor adrenérgico, também é uma substância endógena do organismo. Nós também temos inibidores que atuam na aldeído desidrogenase, como, por exemplo, o disulfiram, que é utilizado, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um medicamento utilizado para diminuir o consumo de álcool. E o que ele faz? Ele acaba aumentando, nós vamos falar também sobre ele, né? Vou mostrar para vocês a biotransformação inteira, como ocorre e tal. Mas o que acontece? Esse disulfiram, ele bloqueia o aldeído desidrogenase e a partir do momento que ele bloqueia essa enzima, não tem a biotransformação inteira do álcool no organismo. Então, é muito utilizado aí para tratamento de alcoolismo. Só que o que acontece? Se a pessoa bebe, não tem essa biotransformação, nós vamos ter uma grande quantidade de metabólico tóxico, que é o aldeído. Ele vai se acumular no organismo e vai ter um efeito de ressaca muito grande, a pessoa acaba passando mal. Então, ela acaba diminuindo a bebida ou acaba não bebendo porque sabe que se beber vai passar mal, tá? Então, a gente vai falar, claro, sobre ele e é bem interessante o mecanismo. Vamos falar também do disulfiram e do álcool no organismo. Vou falar bastante sobre isso para vocês. E também nós temos aí inibidores que atuam no citocromo P450, que eu não coloquei exemplo, mas eu gostaria que vocês soubessem que temos substâncias que vão influenciar também esse citocromo. Então, pessoal, como eu disse para vocês, essa é a nossa última aula do ano. Eu espero de coração que 2021 seja um ótimo ano, que tudo se normalize e que, assim, seja um ano de muitas conquistas para todos nós, tá? Então, Feliz Natal para vocês, um ótimo 2021 e como presente de Natal eu vou deixar um questionário para vocês resolverem, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me mandem e-mail, estou à disposição. Até a próxima aula, ou melhor, até o ano que vem. Um beijão!